assim, uma informação ainda um pouco vaga de que o Túlio Lustosa teria feito uma sugestão ao presidente da Federação Goiana de Futebol para a retomada do nosso campeonato. Quem me contou não contou com riqueza de detalhes, mas tipo assim, era só os 8 que estavam ali classificados, até a Aparecidense, do Atlético, Jaraguá, Goiás, Goianésia, Craque de Catalão, Anápolis, Vila Nova e Aparecidense. Não cairia ninguém. Também, eu fiquei preocupado e o ano que vem, porque a minha Jataense está fazendo um time para subir. O campeonato vai ter 14 times. Vamos saber como é que é essa proposta do Túlio, com o próprio Túlio Lustosa, que nos dá a honra de participar desse programa aqui, do Band Esporte Clube Debates. É sempre bom ouvi-lo. Boa noite, Túlio. Boa noite, Alípio. Tá tudo bem com o amigo? Tudo bem, graças a Deus. Ô Túlio, me conta uma coisa, como é que é essa sugestão que você fez ao André Pita? Alípio, isso eu vinha pensando nas situações que poderiam acontecer daqui para frente, né? Uhum. Nós temos um problema grande aqui no Goiás, que é o Campeonato Brasileiro sem data ainda para iniciar. E pelo que a gente está acompanhando da pandemia aí, não vai ser tão cedo que o Campeonato Brasileiro vai iniciar, até porque tem um problema da logística, de voos, tudo isso. Então eu prevejo mais ou menos que esse Campeonato Brasileiro vai iniciar lá pelo dia 20 de agosto, final do mês de agosto. E até lá, o que nós vamos fazer? Nós vamos retomar o Campeonato Goiano, vai ser possível retomar esse Campeonato Goiano, ninguém sabe. Mas eu apresentei uma sugestão sem data definida para iniciar, para ser retomado o campeonato, e isso aí não compete a nenhum clube, nem a federação. Acho que isso aí compete sim às autoridades de saúde aí do estado definirem quando vai ser possível ser retomado aí o futebol profissional no estado, em termos de competições. Mas a partir do momento que essa decisão for tomada por essas autoridades, a gente tem que ter alguma coisa em mente, alguma coisa já pré-definida para reiniciar o campeonato, se é que vai ser possível. E isso, eu apresentei essa sugestão para o Pita, conversei com alguns dirigentes de alguns clubes do interior, até para ouvi-los também, saber da dificuldade que os clubes lá têm. E a minha sugestão é a seguinte, que a gente, quando for possível retomar o campeonato, a gente retoma esse campeonato com os clubes que puderem participar. Eu sei das dificuldades que vários clubes do interior têm e que vários clubes não vão voltar, não vão querer retomar o campeonato. E clubes até que estavam bem classificados. Então, a partir do momento que um clube... A gente não teve a definição do campeonato, a gente parou faltando 2 rodadas ainda para o término da primeira fase, e seria injusto já decretar 2 times rebaixados. Isso é impossível acontecer. E data para retomar o campeonato com mais 2 rodadas, eu acho que também seria muito difícil. Então, pensando nisso, os times que puderem voltar, voltariam. Nós não poderíamos ter rebaixamento nesse campeonato, mas tudo isso o Pita teria que conversar e ter o respaldo também dos tribunais esportivos. Não dá para fazer isso goela abaixo. Tem que ter o consentimento de todos os clubes, a concordância de todos os clubes e também do tribunal esportivo. Aí sim poderíamos retomar. Se forem 4 times, vamos fazer a semifinal direto. Se forem mais times, terão quartas de final, e o ideal é que 8 times pudessem participar, que aí nós teríamos as quartas de finais completas, com semifinal e final. Desculpe, tu. Pode concluir, por favor. Agora nós temos que esperar definição de data também, mas eu acho que nós temos que começar a discutir. Essa é a minha sugestão, não que ela seja perfeita. Eu acho que quem tiver ideia que teria que apresentar para a gente iniciar um debate sobre isso. Não dá para iniciar esse debate depois que as autoridades de saúde chegarem e falarem assim: a partir do dia 10 de julho, 15 de julho, está autorizado a retomada do futebol profissional. E aí a gente não tem um plano definido ainda. Perfeito. Só para entender melhor essa sua proposta, então, essa sua sugestão, ela parte do pressuposto de que os 2 últimos colocados, Iporá e Anapolina, não cairiam.
Sim, porque a partir do momento que não terminou a primeira fase, não tem como decretar os times rebaixados. Então não cairiam. Pode falar, Cacau. Não, boa noite, Túlio. É o Cacau que está falando. Um abraço a você. Olha, na verdade, eu acho que essa coisa de retomada do Campeonato Goiano é impossível. Isso aí, eu entendo a sua posição, acho que você está querendo estimular realmente a volta dos clubes aí a uma atividade normal, mas acho que essa ideia sua poderia ser encaminhada para um outro lado. É boa ideia, mas não é para terminar o Campeonato Regional, que esse para mim esquece, né? Não tem campeão, não tem rebaixado, começa tudo ano que vem de novo, porque esse aí já foi. Seria aqueles clubes que estão prontos, que estão preparados, mas faz um quadrangular, faz um torneio, tipo a gente tinha antigamente, um torneio início, agora seria o torneio reinício. Então seria mais ou menos assim, você está pedindo ideias, está colocando a sua ideia, eu já estou colocando a minha. Aproveitar essa ideia sua, a conversa logo lá, conversa com o Atlético, com o Vila, que estão se preparando, o Goiânia talvez tenha competição, né, também, mas como é que você vai chamar algum clube que está sem estrutura nenhuma e vai deixar ele de fora da final do Campeonato Goiano? Eu não tenho a mínima condição disso. Eu acho até que isso é uma questão até de antidesportiva, né, de propor assim uma situação de desigualdade em relação a clubes que não têm a mínima condição de voltar a jogar. Mas acho que fica aí minha sugestão para você, né? Reúna aqueles que têm capacidade, têm condição de disputar aí no mês de julho e formam aí um torneio que possa aí desenvolver o trabalho de vocês. É uma outra ideia, né, Cacau? A gente tem que colocar as ideias justamente para chegar num consenso e ver qual vai ser a ideia mais bem aceita entre os clubes e aí colocar em prática. Eu acho que todos os times terão um prejuízo muito grande, todos os times que eu digo que participarão de competições no segundo semestre, terão um prejuízo muito grande se até lá não tiverem nenhum jogo no nível bom, no nível de campeonato estadual, no nível Goiás, Atlético, Vila, Goiânia, os times que estão classificados para a Série B, né, que se eu não me engano é o Goianésia e o Craque. Eu acho que todos esses times terão um prejuízo muito grande se ficarem só treinando até a primeira competição, até o primeiro jogo oficial. Portanto, eu apresentei essa proposta diante de uma necessidade que o Goiás tem também e diante de uma necessidade que os outros times goianos têm. Mas é claro que ninguém está querendo empurrar a goela abaixo. Quando eu disse que para decretar que não haveria rebaixamento é justamente para que não haja uma obrigatoriedade dos times terem que participar terem que continuar o campeonato à força, sendo que eu sei a dificuldade. Eu trabalhei em times menores, eu sei o que é uma dificuldade financeira em tempos normais. Imaginem em tempo de pandemia. Então, para não ter prejuízo para ninguém, é já decretar que não vai haver rebaixamento.